Olá, meu nome é João Rafael e eu sou monarquista. Eu queria começar a fazer esse vlog porque eu quero tornar a monarquia um assunto mais interessante, mais conhecido entre os brasileiros, principalmente os mais jovens. Eu quero fazer isso comentando notícias que acontecem em relação às monarquias. As pessoas devem estar se perguntando agora: mas a monarquia não é uma ideia atrasada de se defender hoje, no século XXI, principalmente para os mais jovens? Não. Hoje em dia nós temos 45 países que são monarquias, entre eles países muito desenvolvidos e democráticos, como Noruega, Suécia, Dinamarca, Japão, entre outros. Mas também tem monarquias que são autoritárias, como Arábia Saudita e Jordânia? Sim, você tem. Assim como você tem repúblicas que são muito autoritárias, como Irã, Cuba, Vietnã, China, entre outros. Eu defendo a monarquia porque ela se apresenta como uma opção a tudo isso de ruim que a gente viu nesses 125 anos de república, com a corrupção descarada que tem todos os anos, a constante estabilidade política, que antigamente era maior, mas mesmo assim trouxe muita coisa de ruim, como golpes de Estado, censura, perseguição, entre outros. Também a incompetência na nossa administração pública. Bem, preciso comentar nada sobre esse assunto. Eu não quero prolongar muito falando sobre isso, porque senão eu vou fugir do objetivo desse blog, mas qualquer pergunta sobre o que eu falei, por favor, escreva aqui embaixo que eu vou tentar responder no próximo vídeo. Então tá, vamos para a nossa primeira notícia. Ela vem de um país que não é uma monarquia, é a Romênia. Sim, a Romênia. É, Lá teve uma eleição presidencial agora, final de outubro, onde o presidente recém-eleito ele disse que ele, ele quer fazer um referendo sobre a restauração da monarquia. Ele vê que tem um maior apoio da população da Romênia em favor de uma restauração. E realmente 30% umas pesquisas recentes mostram que 30% da população apoiaria a volta da monarquia por um referendo, num referendo. É, e a Romênia, como os outros países do leste europeu, tem um movimento monarquista muito bem organizado, né, como a Bulgária, a Sérvia, a Albânia. E também é interessante porque os ex-reis desses países eles têm contatos com políticos de ambos os lados do espectro político, tanto que o presidente da Romênia, agora que ganhou, que defendeu isso, ele é de centro-esquerda, do Partido Social Democrata. E isso é interessante porque a maioria dos monarquistas brasileiros eles são de direita e eles não gostam muito de ver uma uma possível aliança entre a monarquia e alguns setores da centro-esquerda, porque para mim isso seria bom, porque a esquerda sempre teve uma militância organizada, bem treinada, tem uma militância, né, que a direita não tem no Brasil. Isso podia ajudar a restaurar a monarquia aqui algum dia. Pois bem, a segunda notícia vem de um país com uma monarquia, a Espanha. Sim, a Espanha é uma monarquia, para quem não sabe. O atual rei é o rei Filipe VI, que assumiu o trono depois da abdicação do seu pai, o rei Dom Juan Carlos, em junho deste ano. A notícia que eu vou comentar tem um pouco a ver sobre isso, que é sobre o escândalo de corrupção envolvendo o cunhado do atual rei, que isso abalou muito o prestígio da monarquia quando saiu há 2 anos atrás. E foi tanto que foi por isso que o rei abdicou agora, para tentar recuperar um pouco do prestígio da monarquia, ver se seu filho conseguia fazer isso, e parece que ele está conseguindo. Mas o que eu vou comentar é que a irmã do rei, a infanta Cristina, ela tinha suspeitas de que ela podia estar envolvida no esquema do marido de fraude fiscal, mas as investigações mostraram que não tinha nenhuma prova contra ela, então ela foi considerada inocente. Enquanto. É, mas é interessante que, mesmo ela sendo membro da família real, isso não afetou em nada na investigação contra ela. Na verdade, ela foi investigada como qualquer cidadão espanhol comum. E também já foi declarado que que nas próximas semanas ela vai deixar de ser um membro da família real. E é interessante ver isso porque aqui no Brasil, que é uma república, se você tem dinheiro ou poder e faz alguma coisa de errado,
você muito dificilmente vai ver o interior de um tribunal. Ou você pode sair, que não é que nem o Zé Dirceu, o Zé Genuíno, que a militância do seu partido vai tentar é, recolher dinheiro para te tirar da cadeia, ou para lembrar você de como um herói nacional, um prisioneiro político, uma democracia. Mas tudo bem. É, tá. Nossa outra notícia vem do Reino Unido, que descobriram um possível ataque terrorista contra a rainha, de terroristas islâmicos, porque o governo britânico está apoiando a luta contra o Estado Islâmico lá no Oriente Médio. E esses terroristas eles queriam fazer um ataque contra pessoas-chave na administração britânica, e uma delas poderia ser a rainha. Mas, felizmente eles foram presos. Então, que bom pra rainha. A nossa última notícia agora vem do país que pouca gente sabe que é uma monarquia, é o Canadá. O Canadá é uma monarquia e está subordinado à monarquia britânica. A rainha ela nomeia o governador-geral do Canadá, assim como de outros 16 países que formam os 16 reinos da Commonwealth, como Austrália, Nova Zelândia e outros países. Mas o que eu quero falar é que vocês devem lembrar que teve agora há pouco um ataque terrorista ao parlamento do Canadá, que morreram até 2 militares canadenses. Então, aí o príncipe Charles, o herdeiro do trono britânico, ele fez uma considerável doação de dinheiro para as famílias desses militares mortos. O que é interessante, porque mostra como nas monarquias você tem uma preocupação muito maior com os chefes de Estado, com o seu povo, do que nas repúblicas, onde eles só se preocupam com você na época pré-eleitoral. Fora isso, eles vão estar cagando para você, literalmente. Realmente. Então, meu vídeo termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Falou.